Fala galera, um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Estamos em mais uma aula do curso Regressão Linear Múltipla. Estamos estudando inicialmente de uma forma mais simplória o modelo em que o número de variáveis de parâmetros na realidade é igual a 2. Nós temos apenas o beta 0 e o beta 1. Isto é, o beta 1 representa a inclinação da reta. Então, nós estamos estudando o modelo de reta, num caso especial, específico do modelo regressão linear múltipla. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar uma medida muito interessante para verificar a qualidade desse modelo encontrado, que é o coeficiente de determinação. Mas antes, não poderíamos de deixar e de pedir que para aqueles que não se inscreveram em nosso canal, por favor, se inscrevam em nosso canal para que a gente possa impulsionar esses materiais para que outras pessoas do seu ciclo de redes sociais e que tenham o mesmo interesse também tenham acesso a essas informações. Será um prazer compartilhar conhecimento com eles também. Dito isso, nós já vamos diretamente para o RStudio. E na aula anterior nós tínhamos pegado um conjunto de dados que é da base do R, que é o conjunto de dados cars, que ele nos dá justamente a distância e a velocidade de alguns veículos. E estamos estudando a relação da existência, verificando um modelo, verificando, vamos dizer assim, uma relação funcional que possa existir entre essas duas variáveis. E aí, dessa forma, nós usamos justamente a função LM para justamente estimar os parâmetros do modelo beta 0 e beta 1. E aí fizemos isso na aula anterior e usamos a função summary para me dar um maior detalhe, porque o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos apenas o estimador, a estimativa do parâmetro beta 0 e a estimativa do parâmetro beta 1. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no sentido de interpretação. As análises, o que nós fizemos na aula 5, nós vamos aproveitar nesse resultado de hoje. E aí, nesse resultado de hoje, nós aprofundamos ainda mais e nós verificamos da aula anterior de que havia significância dos dois estimadores. Então, nós podemos dizer que estatisticamente o estimador beta 0 que nós temos aqui, beta 0 chapéu, que é menos 17,5791, é estatisticamente diferente de zero, e que também a estimativa, na realidade, o estimador beta 1 também é diferente de zero. Se nós verificarmos isso aqui a um nível de significância 5%, todos os dois estimadores e suas respectivas estimativas eram significativas, a um nível de significância de 5%. Uma outra medida que nós vamos verificar, portanto, hoje, será justamente o coeficiente de determinação, que é justamente esse valor que está encontrado aqui. Ele é o famoso R2. Se nós quiséssemos determinar o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis, bastaria extrair a raiz desse R2, que nós obteríamos o valor R. Mas esse não é o caso de hoje. O que nós estamos querendo verificar é como é que nós interpretamos o coeficiente de determinação que já está dado aqui por meio da função summary. Então, o que representa o coeficiente de determinação? O coeficiente de determinação nós poderíamos interpretar usando justamente de forma percentual, multiplicando esse resultado por 100, nós teríamos um resultado de 64,38%. Então, ele nada mais, nada menos significa dizer o quanto que o modelo consegue explicar o conjunto de dados. Então, ele diz que consegue interpretar o conjunto de dados em 64,38% das situações. Vamos entender de uma forma mais prática ainda. É como se a reta ela passasse
por 64,38% dos pontos. Isto é, ela consegue explicar a relação de x com y em 64,38% das observações. É esta a interpretação. Bem, isso significa dizer que nós estamos a quase um passo de saber se temos ou não um bom modelo, porque não quer dizer apenas que tenhamos a significância dos parâmetros, né, dos estimadores especificamente, nesse caso. Nós queremos também saber se esse modelo ele consegue explicar bem essa relação. E o que é que nós observamos? Nesse caso aqui, nós temos apenas, vamos dizer assim, apenas, que 64% dos dados é que são explicados por esse modelo. Isso quer dizer que é um modelo bom ou ruim? Bem, nós temos uma convenção que ela também não precisa ser uma convenção fechada. É que apenas 70%, quer dizer, nós teremos um bom modelo se nós tivermos um R2 igual ou superior a 70%. Isso é uma coisa fixada, carimbada? Não. Depende. Por exemplo, antigamente nós tínhamos situações em que dados meteorológicos, quando nós estudamos relações de duas ou mais variáveis nessa situação, como era muito imprevisível as situações, não era dito que se eu tivesse um modelo nessa situação em que o R2 fosse abaixo de 70%, eu poderia desprezar. Por quê? Porque a própria, vamos dizer assim, instabilidade ou variabilidade, imprecisão desses dados era tão grande que era satisfatório se nós tivéssemos modelo dessa situação. Mas em termos práticos, modelos mais, vamos dizer, variáveis biológicas, o que a gente pressupõe é que a gente tenha um R2 maior do que 70% para dizer que a gente tem um bom modelo na nossa mão. Agora, claro que dependendo da sua área, você tem que avaliar bem esta situação. Claro que se você tem um R2 muito baixo, significa dizer que se esse R2 é muito baixo, e a gente não está mostrando aqui especificamente, mas a gente vê que o peso do estimador beta 1 ele é muito alto na contribuição do R2 nessa situação, para esse caso aqui especificamente, e nós dizemos que se o nosso R2 está muito baixo, significa também dizer que a contribuição da explicação de beta 1 no acréscimo ou decréscimo das variações da variável y está sendo muito baixa. Então quer dizer que esta relação ela não está conseguindo, o modelo não está conseguindo explicar bem esta relação. E aí a gente tem que usar com cautela estas situações. É isso que nós queríamos falar na aula de hoje. O que nós precisamos apenas fechar no sentido da avaliação e da qualidade desse modelo seria verificar, em último caso agora, seria as pressuposições do meu modelo, porque a gente faz afirmações iniciais quanto às pressuposições do nosso modelo e nós precisamos validar isso. Mas esse é assunto para as próximas aulas. Um abraço. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária, tá? Fui!